Gente querida, 9 de junho de 2025, que privilégio! O nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova está no ar. Nossa conversa que é sempre democrática, respeitosa, que cuida de entender os pontos de vista possíveis sobre os diferentes aspectos da nossa contemporaneidade. Olha, nesse mês junino de celebrar um recorte da cultura nacional, eu não estou de xadrez, mas trouxe referência aqui no nosso cenário que nos ajuda a celebrar esse momento festivo também. Mas olha só, nesse momento, gente, tenho acompanhado aí vários desdobramentos relacionados a algumas notícias e você sabe que por aqui eu sempre te convido não só para se inscrever e ativar as notificações, como também para compartilhar com outras pessoas e discutir os pontos que a gente levanta por aqui da contemporaneidade, os tipos de entrecruzamento de pontos de vista que a gente oferece. Eu sempre digo que por extensão ou de quebra a gente acaba tendo uma melhor possibilidade de resolver questões objetivas e discursivas de concursos, processos seletivos ou vestibulares, também porque o que a gente oferece, o que a gente procura fazer é uma curadoria muito respeitosa e peculiar. Peculiar não no sentido exótico, mas peculiar no sentido da qualidade dos intertextos, das correlações e da linha temporal que você pode estabelecer no percurso histórico dos fatos aqui abordados. Olha, nesta semana, gente, não tem pouca coisa para a gente trabalhar, como tem sido, tem acontecido sempre, né? E eu levanto essas coisas por aqui para você. Tenho toda semana procurado lembrar de a gente pelo menos mandar uma energia boa para quem está precisando em lugares de conflito, tão evidentes nas notícias que têm aparecido por aí, e que a gente, no nosso grau mais profundo de empatia, não tem como se sentir numa, vamos dizer assim, numa percepção de neutralidade, né? Que a gente consiga, ao menos, mandar uma boa energia para locais de conflito, locais de guerra, e que a gente torça sempre, pessoal, pela resolução mais rápida, da maneira mais indolor. O que, infelizmente, não é possível na maioria dos casos, né? Agora, sem querer ser pessimista ou desiludida, pensando nessa questão do quanto nós já andamos e por isso melhoramos como humanidade, eu quero propor a você aqui um diálogo pelas coisas que tenho visto publicadas ultimamente. Eu estou deixando também links de referência para você aprofundar, como sempre faço toda semana. Mas quero aproveitar para fazer um entrelaçamento peculiar pelo tipo de intertexto promovido aqui, sabe? De repente você vai dizer, quero ver agora como é que você vai interrelacionar, Cleus, o que tem a ver 10 anos da aprovação pelo STF da liberação das biografias sem autorização dos biografados, a história da determinação de 8 anos de prisão para o comediante Léo Lins, pelo tipo de piada realizada, Pentecostes no último domingo e, mais ainda, um erro de tradução ou uma viabilidade aí de interpretação na Conferência de Estocolmo em 1972. E por que estou lembrando disso? Porque na última semana, no último dia 5, nós tivemos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pois é. Então vamos juntos, diz Cleusa, o que tudo isso tem a ver? Vamos lá, de novo, ó. 10 anos da liberação das biografias não autorizadas, os 8 anos determinados na última semana, que vem repercutindo aí de maneira muito potencial nas redes sociais, principalmente do comediante Léo Lins, por conta das piadas nos shows, do conteúdo das piadas, né? Dia de Pentecostes no domingo e a tradução ou a interpretação de meio ambiente da Conferência de Estocolmo de 72, que a gente teve, né, o Dia Mundial do Meio Ambiente na semana passada. Diz, tá, Cleus, agora entendi melhor.
Mas o que que quer dizer? O que que tem a ver, gente? Tudo isso, eu quero aproveitar para refletir com você que tudo isso é linguagem, sabe? E vou aproveitar também para trazer, e a gente pode referir inúmeros teóricos, ainda bem, que se debruçaram sobre o quanto pode e o que diz a nosso respeito a linguagem que nós empregamos. Mas vou aproveitar para trazer aqui a Judith Butler, que é uma das mais, vamos dizer assim, referenciadas nesse sentido desde o final dos anos 90. Ela tem uma publicação sobre a ideia de discursos de ódio lá em 97 e ela tem muita inspiração no que já havia tratado sobre isso Michel Foucault. Mas vamos lá, gente querida, olha, sei que o que mais está em evidência no momento é a história da determinação da prisão, de 8 anos de prisão para o Léo Lins, por conta do comediante Léo Lins, né? Por conta das piadas, do conteúdo das piadas feitos nos shows. Bem, alguém poderá dizer, Cleusa, e aí, o que você vai fazer? Você vai defender? Você vai contrariar? Eu vou trazer para você alguns elementos para que você possa, sim, tirar as suas conclusões, buscar informação principalmente e procurar entender o que acontece de um lado e de outro nesses momentos. E eu quero aproveitar para fazer um entrecruzamento aqui com a história, gente, da liberação das biografias não autorizadas há 10 anos pelo STF. Bom, por que esses dois casos, e alguém poderá dizer, nossa, Cleusa, não tem nada a ver. Eu só vou dizer a você do ponto de vista jurídico, tá bem? Então a gente vai conversando a respeito. Peraí. Olha só. A gente não pode dizer que o comediante, por exemplo, está sendo censurado, gente, porque a censura é o impedimento. É, por exemplo, o que havia antes dessa liberação do STF das biografias não autorizadas lá em 2015. Havia uma censura prévia do biografado ou da família. Então a gente não pode dizer que o comediante sofreu ou está sofrendo censura, porque ele pôde fazer as piadas do jeito que fez, para o público, da maneira como fez. Agora, o que acontece depois disso, e que acontece também com as biografias não autorizadas, gente, é o fato de a pessoa ou das pessoas assumirem responsabilidades pelo que dizem ou pelo que publicam, pelo que dizem em público, pelo que dizem à sua plateia e pelo que publicam em biografias. Você percebe a inter-relação? Então, eu não posso falar em censura, porque censura é o impedimento de fazê-lo. Mas posso falar em punição e responsabilização após fazer, após publicar. E é isso que acontece numa democracia, gente. Como é que a linguagem pode ser utilizada como ferramenta, seja para moldar a realidade, seja na ideia da performatividade histórica, que é uma expressão que a Judith Butler também usa, gente, para falar disso das palavras, o quanto elas implicam entendimentos a depender das palavras que a gente escolhe e da maneira como a gente escolhe relatar uma situação. E quer ver? Eu vou usar um exemplo que não tem nada a ver nem com as biografias, nem com as piadas, para você neutralizar também, caso você esteja aí beligerante pelo jeito como eu estou tratando esse conteúdo, ou dizendo tem que defender, ou tem que contrariar, né? Olha só, nós temos uma escolha histórica de relatar o descobrimento, o achamento do Brasil justamente com essas palavras pelos portugueses, né? Essa escolha histórica é, obviamente, do colonizador relatando esse fato e não do colonizado, ou não dos povos originários, dos povos descobertos, entre muitas aspas aí, né, que já estavam aqui. Então, o que eu quero que a gente faça como reflexão a partir dessas situações, gente, independentemente de outras análises, é que a gente entenda a linguagem utilizada e o quanto, de fato, as palavras não apenas descrevem situações, mas produzem efeitos sociais, políticos, de colocação, de inclusão ou agressividade. Tudo isso tem a ver com como a linguagem é forte, está inserida no nosso cotidiano.
e como ela é carregada de heranças culturais. Então a discussão é muito maior, gente. O exemplo das biografias, que há 10 anos foram liberadas pelo STF, e o exemplo da determinação de prisão do comediante Léo Lins são dois exemplos separados por 10 anos no tempo, para situações diferentes, em que não se pode falar de censura, mas de responsabilização pós-publicização. Quer dizer, depois de trazer a público. E aí, gente querida, o que está em questão é, de fato, a disputa de significados da linguagem no espaço público. De novo, o quanto ela pode incluir ou não e o quanto ela pode discriminar ou não, a depender das questões de como constituímos, de como incorporamos a linguagem, de suas performatividades históricas, de suas questões culturais. E aí você pode dizer assim, tá, Cleusa, mas você prometeu lá no começo falar de Pentecostes, de meio ambiente, calma lá, vamos caminhando juntos. Do meio ambiente, gente, eu quero aproveitar uma anotação que eu tinha há algum tempo aqui, mas que não havia trazido ainda, e brilhantemente o jornalista Ariel Palacios trouxe e publicou, com bastante relações importantes aí, bem feitas, que vale a pena, estou deixando o link para você também. Publicou em rede social na última semana a história de que meio ambiente é, na verdade, uma distorção do que foi conversado naquela conferência de 1972 em Estocolmo, na Suécia, quando se começou a falar, de fato, dessa preocupação pós-período de industrialização, dessa preocupação com o meio, com o ambiente. E olha só, o que se tem registrado, gente, documentado? É claro, eu quero aqui fazer referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, não só como uma data de reflexão ou como apenas um dia para a gente se lembrar de que tudo está interligado, de que nós fazemos parte, de que não existe jogar fora, tudo é jogar dentro, porque é o mesmo mundo, né? Produção de lixo aqui e acolá está interrelacionada à nossa vida, tudo isso. Mas quero aproveitar para discutir justamente linguagem, que é isso que nós estamos tratando como tema transversal no nosso encontro de hoje, né? Olha, em inglês, essa palavra, environment, significa ou meio ou ambiente, quer dizer, o ambiente em que estamos inseridos, o meio em que estamos. E aí, conta-se essa expressão, né? É uma corruptela, de fato, é uma distorção. E o jornalista, como disse, tratou disso de uma maneira bem didática, por isso estou deixando o link aqui para você, dessa ideia da vírgula. A ideia era, bom, essa informação era para ser trazida como ou meio ou como ambiente, como de fato a gente vai encontrar num dicionário de inglês, né? O que significa essa palavra em inglês. No entanto, pela ideia de deixar meio barra ambiente ou meio vírgula ambiente, isso aí acabou virando meio ambiente. O que de fato faz uma distorção, né? Diz então assim, ó, e faz uma distorção que nos leva hoje, século XXI, a tentar conectar novamente, entender novamente a ideia de, gente, o ambiente é o todo, né? E que nós fazemos parte, e que é o meio em que estamos, e tudo isso. E diz, essa distorção foi tão aceita, gente, e aqui eu quero fazer o ponto-chave aí, pensando em uso de linguagem, na disputa de significados da linguagem no espaço público, veja, se vem um significado, um sentido trazido a partir de uma conferência que trouxe essa expressão meio, vírgula, ambiente ou meio barra ambiente, lá em Estocolmo em 72, obviamente isso é forte e isso nem chega a ser discutido. Acaba sendo incorporado na linguagem, nas traduções, inclusive está lá no nosso artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que diz que todos temos direito ao meio ambiente e todos os documentos produzidos, gente, não só em português, como em espanhol também, em outras línguas que fazem a tradução do inglês, não vão usar a palavra inglesa, vão fazer a tradução
utilizando o meio ambiente, que foi uma distorção, né? Mas vejam vocês, o que eu quero deixar em evidência aqui é que, sim, a gente pode usar esses exemplos pensando na disputa de significados da linguagem em espaços públicos. E por falar em linguagem em espaços públicos, diz Cleusa, e aí, Pentecostes? Pois é, gente querida, numa tradição bem mais antiga, e eu estou deixando a referência aí para vocês, pensando nisso, a gente tem a associação desse 49º, 50º dia após a Páscoa, como um dia que se celebrava a colheita, o que se agradecia a colheita. Aí depois vem essa ideia de, vamos dizer assim, do alcance das múltiplas línguas ou linguagens naquele momento. E aí eu quero também aproveitar, dizendo assim, ó, o Papa Leão XIV trouxe informações ou trouxe interpretações muito importantes na sua homilia do dia de Pentecostes, né? Então eu estou passando de maneira, claro, muito simplista e genérica aqui, gente, pelo percurso histórico que tem Pentecostes, há coisas muito mais profundas a discutir, mas como a minha correlação estabelecida aqui está sendo com a linguagem hoje, eu quero aproveitar porque ele disse assim, ó, que é tempo de aproveitar essa vinda, essa força, né, do Pentecostes, pensando assim, que é tempo de abrir fronteiras, derrubar muros e dissolver o ódio. Que nós estamos num momento de muita dureza, egoísmo, que nunca tivemos tanta oportunidade de socialização e ao mesmo tempo nos retraímos, que sempre estamos conectados, mas somos incapazes de fazer redes de verdade. É claro que são todas expressões muito fortes para a nossa percepção do momento, gente, mas tem a ver de fato, olha só, eu posso fazer inclusive uma correlação, pensando o seguinte, né, num questionamento, numa provocação, dizer, o que adianta eu ter domínio de 2, 3, 4 línguas se eu não consigo me conectar com o mundo? Se eu não consigo entender que este ambiente inteiro e não pela metade é meu e de todos nós? E se eu não consigo ter paciência para ouvir o outro? E se eu não consigo também usar uma linguagem que inclua o outro e não que o deprecie? É muita coisa, gente, passível de reflexão. E como sempre, claro, a minha expectativa é que a gente sempre tenha melhores notícias, melhores informações para conversar juntos aqui, para formular ponto de vista, para formular cidadania, conteúdo toda semana. Um grande abraço a você, uma excelente semana. Quando nos encontrarmos aqui na semana que vem, já teremos passado a metade do mês de junho, hein? E também passado 2 datas muito simbólicas. Dia de Santo Antônio e a data que comercialmente foi estabelecida no Brasil como Dia dos Namorados. Até lá, um grande abraço a você, até a próxima segunda. Tchau, tchau!